Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 443 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar aqui com as dicas práticas que Paulo traz para a igreja, que traz para os cristãos, que traz para nós, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, amém? E, bom, no capítulo 5 ele começa falando, né, que devemos imitar a Deus através da imitação de Cristo. E aí ele começa a falar, e a gente parou no versículo 9, né, as dicas práticas depois disso. E hoje vamos continuar a partir do versículo 10 do capítulo 5 de Efésios. Então vamos lá. Ele continua falando assim: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Olha só, como que a gente consegue isso? Descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Só tem uma forma. É a gente conhecendo a vontade dEle, né? Conhecendo a mente de Deus. E como que a gente conhece? Através da palavra. Então a gente sempre volta para a questão da palavra de Deus, para a questão da Bíblia, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então a gente vai descobrir as coisas que agradam a Deus. E quando nós descobrimos quais são essas coisas, logicamente a gente demonstra o nosso amor a Deus fazendo aquilo que agrada a Ele. E sabendo que o que agrada a Ele vai ser bom para nós também. Porque Ele deseja o nosso bem. Os planos dele são maiores do que os nossos. Os projetos dele para as nossas vidas são melhores do que os nossos. A vontade dele para as nossas vidas é melhor do que a nossa. Por mais que à primeira vista possa não parecer, por causa do nosso desejo, né, da carne. Mas temos de buscar, conhecer e descobrir quais são essas coisas. Amém? Versículo 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Está muito claro aqui, né? Não participa das coisas vãs, de coisas que as pessoas fazem às escuras, né? Aquilo que é bom não precisa ser escondido, né? Então, aquilo que as pessoas fazem que não tem valor ou que fazem se escondendo das outras pessoas, isso não é bom. Então faça aquilo que tem valor. E o que tem valor? Aquilo que agrada a Deus, aquilo que é precioso aos olhos de Deus, né? Voltando mais uma vez pela questão da palavra. Versículo 12. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Então tem coisas tão pesadas, né, que as pessoas escondem e que é vergonhoso até comentar sobre isso, até se referir a essas coisas é vergonhoso. Então foque naquilo que é bom, naquilo que vem de Deus, para que nem esses pensamentos, essas conversas possam tirar a tua paz, a tua tranquilidade e acabar influenciando, né, a mim e a você. Versículo 13, ele continua: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Olha que interessante. Quando Jesus chega, quando a luz chega, as coisas são reveladas, inclusive o propósito das coisas, né? E ele continua: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará.
Então, você que está dormindo, ou seja, você que está na ignorância, você que não conhece as coisas de Deus, que está deixando a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, acorda, acorda. Acorda porque senão pode ser tarde demais. Levanta-te de entre os mortos, das pessoas que estão aí, né, nessa morte espiritual, nessa dormência, e venha para Cristo, que Cristo vai iluminar você e você vai poder passar a viver, passar a ver e a viver. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. E lembra, gente, ignorante, não estou aqui, é uma palavra forte, né, que às vezes a pessoa fala para ofender, mas o ignorante, na verdade, é a pessoa que não tem o conhecimento de alguma coisa. Quando Jesus falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, aquelas pessoas que estavam crucificando Jesus, eles estavam fazendo aquilo por pura ignorância, porque imagina se eles soubessem que eles estavam crucificando o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Eles nunca teriam feito algo semelhante. Então, a maior parte das pessoas hoje vive na ignorância e não faz questão de conhecer a verdade, até porque muitas vezes a pessoa tem medo de conhecer a verdade e perder a falsa liberdade que ela tem de andar pecando. Eu não conheço a lei, então eu posso fazer um monte de coisa errada porque eu não conheço. Né? Então, algumas pessoas elas acabam tendo esse medo. Né? Não, eu prefiro ficar na ignorância do que conhecer e ter que mudar a minha vida. Eu não quero mudar, porque é muito fácil você continuar onde você está, a zona de conforto. As pessoas se acostumam a tudo, né? Até com a miséria as pessoas se acostumam. É incrível, né, o ser humano. Então não vivam na ignorância, né, mas vivam como os sábios. Os sábios, eles buscam o conhecimento de Deus, o conhecimento puro, o conhecimento que traz vida, que traz paz, que traz sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus é apenas um conhecimento que pode trazer soberba, que pode trazer presunção, mas não é a sabedoria pura de Deus. Versículo 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha só o que ele fala. Os dias em que vivemos são maus. Não quer dizer que você vai ter só tristeza nessa vida, não. Porque Jesus veio e falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que nós temos de saber, Jesus também falou, no mundo tereis aflições. Vivemos dias maus. Olha só o que está acontecendo, essa pandemia, uma série de coisas que tem acontecido fora a pandemia. Muitas maldades acontecem ainda no dia a dia. Né? Não é por causa do coronavírus que as pessoas mudaram e ficaram boas. Né? Não, tem muita maldade no mundo, muitas coisas que acontecem, né? que estamos nesse tempo. Mas Apocalipse 21 fala, né, que vai ter um tempo em que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais desesperança, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Uau! Que nós possamos nos preparar para esse dia. Esse dia vai chegar. Ninguém sabe, nem Jesus. Aliás, só Deus Pai sabe. Mas que nós estejamos aí preparados através do quê? Através do conhecimento, através da nossa prática diária, de nos aproximarmos cada vez mais da mente de Deus, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Amém? Versículo 17. Bom, antes aqui no versículo 16, explicando melhor, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, gente. Cada dia
é um presente que você tem, que você pode abrir esse presente e aproveitar. É uma oportunidade para você fazer diferente, para você fazer o bem, para você se aproximar de Deus, para você abrir o seu coração para as coisas do alto. Amém? Que bom que você está ouvindo esse áudio, que bom que você está fazendo isso, participando do projeto Bíblia para Iniciantes. Amém? Versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Olha, eu já bebi muito, tá? E mesmo depois de cristão, de me aproximar mais de Deus, de convertido, eu ainda continuava, né, bebendo um vinhozinho, alguma coisa assim, mas eu vi que isso não estava me levando a nada. Até eu combinava com a Thaís, não, vamos só nós dois mesmo, só quando tiver nós dois, mas a gente começou a questionar isso, até nisso, né, a gente estava meio nos condicionando a ter aqueles momentos mais românticos, sempre com vinho. Aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar. Não, a gente não depende disso, né? E de repente a gente pode, sem perceber, tá indo para uma situação de que não agrada a Deus. Então a gente cortou. Não estou dizendo que você tem que cortar pela raiz como a gente fez, mas a gente sentiu paz e não estamos sentindo absolutamente falta nenhuma disso, né? Muito pelo contrário, porque a gente está fazendo a segunda parte, que é o quê? Mas encham-se do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, quando a gente se enche do Espírito Santo, não tem bebida, não tem droga, não tem nada no mundo que se compare ao prazer e à paz e à serenidade e à confiança e o ambiente interno e externo trazido pela presença do Espírito Santo. Nada, nada, nada. Nada se compara. É bom demais. E versículo 19. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Olha só que interessante. Vamos cantar, vamos salmodiar, vamos declarar hinos de louvores, vamos cantar, vamos nos alegrar na presença de Deus. É gostoso, né? É gostoso quando a gente escuta uma música. Hoje a gente esteve aqui, né, toda segunda-feira a gente tem esse momento de louvar e ali naquele ajuntamento onde as pessoas estão ali levantando as suas mãos, dançando, cantando. Isso traz uma energia, isso traz uma alegria, nos enche de alegria e com certeza enche o coração de Deus também de alegria, não é mesmo? É bom demais. Então faça isso sempre. E para fechar hoje, versículo 20, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então sempre, gratidão sempre. Esteja sempre com isso no teu coração, gratidão. Um coração grato agrada a Deus. Esteja sempre agradecendo a Deus, olhando, agradece pelas pequenas coisas, agradece pelas grandes coisas, agradece o tempo inteiro, ações de graça. Agradece pela pessoa que está na sua frente, agradece pela sua saúde, pelo seu dia. Eu gosto de, às vezes eu estou tomando banho e falo, obrigado Deus pela água encanada, obrigado pela água aquecida. Tem tanta coisa que a gente acostumou, né, os confortos, né, que a modernidade nos traz, o ventilador, o ar-condicionado, o carpete, a roupa, o carro, tanta coisa, até o que a gente está fazendo aqui, né, o WhatsApp. Eu falo, Deus, obrigado pela tecnologia que me aproxima das pessoas que eu amo, né, da minha mãe, do meu filho, que a gente pode ir ali. Obrigado pelo avião, né? Se eu tivesse nascido há 200 anos antes, eu não teria essa facilidade de poder deslocar e conhecer outros lugares assim com mais rapidez e segurança. Quantas coisas a gente pode agradecer e quantas coisas a gente deixa de agradecer. Então agradeça todos os dias, agradeça a Deus, a Ele, toda a honra, toda a glória. Amém? Muitas dicas práticas, hein? Uau!
poderoso. E amanhã, no próximo áudio, a gente vai falar sobre dicas poderosas referente ao marido e mulher, referente ao casamento, referente ao relacionamento matrimonial. Vai ser poderoso, hein? Então é isso, um beijo no coração, tenha um dia maravilhoso e até o próximo dia do projeto.